técnica que eu trouxe para vocês aqui, ela é da fase da pirâmide da absorção definitiva, que é justamente onde a gente trabalha a questão da memorização, né, da absorção de longo prazo dos conteúdos que a gente estuda. E lá eu trago diversas técnicas mnemônicas, justamente porque muitas vezes você tem que decorar detalhes. Então não é uma questão de entender a matéria, às vezes você tem que decorar detalhes, definições ali do jeitinho que está. Então tem uma série de técnicas que a gente dá dentro da pirâmide da absorção para esses casos específicos. E um que eu particularmente gosto muito, ele é conhecido como o Palácio da Memória. E eu trouxe aqui o Palácio da Disney, né? E cheio de fogos de artifício comemorando o fato de que você vai lembrar disso que você precisa, certo? Então, essa alegria toda que você está vendo, porque a sua memória vai melhorar. E aqui é o Castelo da Disney. É só um detalhe. Você está vendo que tem um cidadão que se destaca, assim, está segurando a mão ali de outro? Eu ficava, gente, mas eu não consigo uma foto desse castelo que não tem esse cara aqui, né? Será que todo mundo tirou a foto no mesmo horário? Aí a estátua é a estátua do Disney. Então, como é que funciona? Assim, primeiro, o Palácio da Memória, gente, é uma técnica muito antiga, porque as coisas para serem boas não precisam ser novidades vindas de Marte, né? E essa é uma técnica muito antiga, que o registro que se tem, quem usava essa técnica era Cícero, um orador romano, né, um advogado romano aí muito conhecido, que fazia discursos, peças de oratória fabulosas que marcaram a história de Roma, e ele utilizava esse Palácio da Memória, que hoje a gente chama assim, para decorar o seu discurso. Então ele usava essa técnica para lembrar a ordem que ele precisava colocar os argumentos dos discursos, das peças das defesas que ele fazia. E pode ajudar você a lembrar de diversas coisas. Aí, Palácio da Memória, ele vai ter adaptações para o carro da memória, a casa da memória, enfim. Mas eu vou botar aqui o Palácio da Memória. E como é essa técnica? Suponha que você tem que decorar, você vai fazer um discurso e você vai falar sobre 4 assuntos. E aí você vai colocar imagens como se você andasse dentro de um palácio. E essas imagens vão ajudando você a lembrar do conteúdo. Então, na porta eu faço uma imagem que me lembra primeiro o conteúdo. Aí no hall de entrada do palácio, eu posso imaginar ele enorme, cheio de coisas, luzes, tal. Ali tem outra imagem que me remete ao segundo assunto. Aí eu subo as escadas, por exemplo, ou eu abro um quarto daquele palácio, eu tenho o meu terceiro assunto. E assim eu vou conseguindo decorar na ordem que eu preciso falar aqueles assuntos. Então aqui é uma técnica para a gente não errar a ordem das coisas, porque eu vou botar elas numa sequência. Eu vi um vídeo no YouTube da Ana Cláudia Quintino, né, que fala sobre cuidados paliativos. E ela estava falando que estudar é fundamental, aprender, né? Na verdade o termo que ela usou foi aprender. Aprender coisas novas é fundamental para evitar o Alzheimer. Então eu falei, nossa, que coisa interessante. Então o estudar é fundamental para a pessoa não ter menos chance de desenvolver o Alzheimer. E ela fala que a gente tem que estar sempre aprendendo coisas novas. Assim, se você faz crochê, você tem que aprender um ponto novo. Se você toca música, você tem que tocar outro estilo. Sempre fazendo coisas novas. E então o aprendizado, ele é fundamental para que você tenha o seu cérebro sempre ativo. E ela disse que o aprender torna o cérebro bombado, né? Ela disse que são as ligações neuronais, o córtex, tal, que fica bombado. Suponha que eu vou dar aula aí sobre isso. Então eu posso imaginar na porta, né? Nem vou contar que foi isso que eu fiz. Aí na porta, vamos supor, eu imagino uma pessoa de muita idade ali, uma figura que para mim representa alguém que eu acho que pudesse ter Alzheimer, procurando a chave para abrir a porta do palácio. Aí ela procura a chave, ela não encontra, aí eu penso, nossa, ela já está aí com esse problema de memória. Aí a gente encontra a chave, abre a porta, aí tem várias pessoas ali, tem casais duplas. Por quê? Porque ela também falou que depois de determinada idade, 85 anos, em 2 pessoas, normalmente uma desenvolve a doença. Então eu tenho aí esse argumento no meu hall de entrada. Casais, né,
2 pessoas onde olha e falo, nossa, uma pode ter, a chance de uma delas ter Alzheimer é muito grande. Então, registrei aí isso. Aí na próxima eu passo do hall de entrada e entro num corredor. Aí nesse corredor eu imagino várias pessoas estudando chateadas, de forma passiva, de saco cheio. Eu falo, poxa, mas esse é o tipo de estudo que não estimula, porque a pessoa não está aprendendo, ela não está aprendendo coisas novas, então ela não está estimulando o cérebro. Aí depois abre um salão de baile, estão as pessoas lendo, felizes, interagindo ali com o livro. Por quê? Porque é o estudo ativo. O estudo ativo que vai fazer com que a pessoa desenvolva o quê? Um cérebro bombado, não é? Esse cérebro bombado fica lá no final, que é aquela senhorinha agora com o cérebro luminoso, né? Toda feliz, com o cérebro luminoso, dançando e tal. E aí estão os meus 4 assuntos no meu Palácio da Memória, né? O assunto é o esquecimento gerado pelo Alzheimer, que é aquela senhora procurando ali a chave e não encontra. Depois o fato de que depois de uma certa idade, de 2 pessoas, a chance de uma ter Alzheimer é muito grande. Depois o estudo que não gera aprendizado não ajuda nesse processo, estudo passivo. Depois a solução no estudo ativo, que é o baile, né? Ali no palácio, todo mundo dançando, feliz. E no final, aquela senhora com o córtex bombado ali, um cérebro todo cheio de lembranças, memórias e coisas novas. Então agora eu montei meu Palácio da Memória, posso falar sobre esses 4 argumentos nessa ordem diversas vezes, porque agora eu tenho uma imagem e uma sequência que me ajuda a lembrar desse conteúdo. Eu gosto porque dá para imaginar. Gente, dá para imaginar muita coisa engraçada. Quanto mais engraçado for a imagem que você faz, melhor. Quanto mais movimento, cor tiver, melhor. Por exemplo, eu estou imaginando a senhorinha com o cérebro bombado, todo iluminado, tal. Na minha cabeça essa imagem é engraçada, ela é simpática. Então, quanto mais elementos a gente usar aí, mais vai funcionar o seu Palácio da Memória.